Olá, alunos do curso de Psicologia da Uniso. Eu sou a Sara Larançonetti. Trabalho aqui em Sorocaba, sou psiquiatra e hoje eu tô aqui para conversar com vocês rapidamente sobre as disfunções sexuais e sobre como que o terapeuta, o psicólogo pode atuar nas disfunções sexuais femininas e masculinas. Essa divisão entre masculino e feminino ela é bem didática e a gente vai ver que dentro do funcionamento sexual todos os sintomas podem aparecer para homens, para mulheres ou pessoas que se identifiquem em ambos os gêneros ou variações de identidade de gênero. Eu vou fazer um comentário resumido de todas as condições estudadas e descritas, mas vocês podem depois procurar saber mais. Eu vou indicar a bibliografia e também vou ficar disponível para quem tiver dúvidas e quiser enviar para a gente poder esmiuçar mais cada questão. Existe um modelo, de resposta sexual humana descrito por Kaplan, que é o mais usado, e depois teve um aprimoramento descrito pela Basson. Mas em resumo, a gente tem a fase do desejo sexual, que é a fase do interesse, onde tudo começa na parte interna, na nossa cabeça, digamos assim. E aí, a partir desse desejo, desse interesse, vem a excitação, com respostas físicas a esse desejo. E depois da excitação, com o estímulo e desenrolar da relação, tem o orgasmo e após o orgasmo, a resolução. Então, essas são as fases da resposta sexual humana de uma forma bem resumida. Interesse / desejo, excitação, orgasmo e resolução. E aí a gente vai ver que os transtornos da sexualidade podem ser em cada uma dessas fases ou em todas. Então vamos lá, vamos falar um pouco do que é descrito das disfunções sexuais femininas. Existe o transtorno do interesse / desejo e da excitação feminina, ou seja, a falta de vontade de ter uma interação com o parceiro. Isso pode ser devido a diversos fatores, pode ser uma fase da vida, uma fase relacionada a hormônios, menopausa, gestação, ou alguma questão endocrinológica que esteja acontecendo com a pessoa, ou até um efeito colateral de medicações. Por isso a gente vai ver que cada disfunção ela pode ser primária ou secundária, ou seja, pode ser da própria pessoa ou ser secundária a uma situação, como um efeito colateral de uma medicação. Então essa falta de desejo precisa ser investigada e também ser lembrado que existem fatores culturais que influenciam na nossa autoestima, na nossa motivação para realizar alguma coisa. Em torno do feminino existe sempre uma cobrança social muito grande sobre estética, desempenho, mil cobranças que podem desencadear numa falta de interesse, de interação com o outro, uma vez que a própria sexualidade da pessoa com ela mesma possa estar comprometida. Além da falta do desejo, pode existir então uma disfunção na fase da excitação. Pode existir uma excitação sexual permanente. Isso é um caso patológico em que a mulher fica permanentemente excitada. Ou seja, a mulher tem respostas fisiológicas à excitação, a lubrificação, aumento do volume de sangue nas regiões vulvares e toda a resposta de excitação feminina. Porém, esta mulher não está tendo interesse sexual, ou seja, a parte mental dela não está sintonizada no desejo, na vontade de ter uma interação com o outro, porém o seu corpo está permanentemente excitado. Isso é uma condição patológica, inclusive pode levar a condições de orgasmo involuntário. O toque com a roupa ou qualquer outra coisa pode desencadear esse orgasmo quando a pessoa está nesse sentimento de excitação permanente. Por isso, o tratamento disso envolve anestésicos, medicações que abaixam o desejo sexual e a resposta sexual, e a terapia pode investigar o que inconscientemente pode estar gerando este gatilho. Muitas histórias de traumas e abusos são descritos em casos como estes, ou ainda disfunções neurológicas que também devem ser investigadas. Além do transtorno no interesse, como falamos, ou um transtorno na excitação, também pode existir uma anorgasmia, que é um transtorno na fase final da relação. 30% das mulheres, segundo a estudiosa Carmita Abido, uma psiquiatra brasileira, não têm orgasmos. É muito comum, portanto, mulheres não chegarem ao orgasmo durante a relação. Isso pode ser investigado como uma questão da dinâmica do casal, pode ser investigado como uma incapacidade da própria pessoa chegar via masturbação ao orgasmo e pode ter fatores então psicodinâmicos influenciando nesta não exploração da sexualidade até o ponto do orgasmo.
Além do que, transtornos em outras fases da relação vão culminar na anorgasmia. Então, se a mulher não tem o desejo ou se a mulher não tem a excitação, consequentemente não vai ter o orgasmo também. Então, por isso, a anorgasmia pode estar relacionada a transtornos nas outras fases também. Existe ainda o transtorno da dor gênito-pélvica, que é o antigo vaginismo e dispareunia. O que seria isso? O vaginismo é uma dificuldade da mulher em permitir qualquer penetração em sua vagina, seja de um órgão sexual de outra pessoa, seja do dedo, seja de um cotonete, ou seja, é uma incapacidade de relaxar a musculatura vaginal, mesmo que a pessoa esteja excitada e mesmo que a pessoa esteja com desejo de ter a relação. Isso pode ter múltiplas causas. Podem ter causas psicológicas relacionadas à religiosidade, à forma que a pessoa foi criada, a tabus e medos inconscientes relacionados ao ato sexual. Existem também tratamentos mais mecânicos, existe fisioterapia pélvica para ajudar a relaxar essa musculatura, com dilatadores pélvicos de tamanhos gradualmente maiores, entre outros exercícios que façam com que a pessoa aprenda a relaxar essa musculatura. Ou seja, em todas essas fases descritas das disfunções sexuais femininas, o terapeuta pode atuar, porque a maioria delas tem a ver com a questão psicodinâmica e com a interpretação que a pessoa tem em relação àquele ato, ao sentimento que a mulher está tendo durante a relação sexual. Agora, falando das disfunções sexuais masculinas, elas também podem acontecer em todas estas fases da resposta sexual. O homem também pode ter alterações no desejo, uma falta de desejo de ter relação, uma aversão ou fobia ao contato sexual ou uma hiperexcitação, um desejo acima da média. Todas essas condições podem ser transtornos. Lembrando que para a gente chamar de transtorno, isso deve trazer um prejuízo na vida da pessoa ou nas relações interpessoais dela. Essas alterações do desejo podem estar relacionadas também a questões hormonais, fases da vida ou a questões psicodinâmicas que estejam acontecendo. Tudo isso deve ser investigado. Aí existem as questões dos transtornos da excitação sexual. O homem pode ter uma dificuldade de ereção e para isso existem vários tipos de tratamento, também psicológicos ou medicamentosos e até mecânicos, como o uso de próteses penianas, injeções intracavernosas de medicações e uso de outras medicações que ajudam na ereção. Causas clínicas devem ser investigadas, diabetes, hipertensão, doenças vasculares, para descartar problemas no corpo, problemas fisiológicos que estejam dificultando essa ereção. As medicações famosas, como o Viagra, o Tadalafila, são usadas nesta fase, em que o homem tem o desejo de ter a relação, porém não tem a resposta. Por quê? Com o estímulo físico, a medicação ajuda o corpo a ter uma resposta. Então, na falta de uma excitação física, a medicação pode ajudar o homem a ter mais sensibilidade e mais resposta aos estímulos físicos. Existe ainda a ejaculação precoce, que é quando o homem em menos de 1 minuto já chega ao orgasmo e não consegue perdurar mais tempo e acompanhar o tempo do parceiro ou parceira. Para isso, existem tratamentos clínicos e psicoterápicos. Muitos antidepressivos são usados para isso. A maioria dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina trazem esse efeito colateral de aumentar o tempo de latência do orgasmo, ou seja, demora mais tempo para que a pessoa chegue ao orgasmo. No caso de alguém com ejaculação precoce, este efeito colateral é bem-vindo. E existe também em homens a anorgasmia, que também deve ser investigada se é efeito colateral de alguma substância ou se tem a ver com a dinâmica sexual da pessoa. Agora existem duas condições que têm a ver com a fase de resolução, que é quando já terminou a relação sexual e podem trazer distúrbios. Existe a disforia pós-sexo, ou depressão ou tristeza pós-sexo, muito relatado em mulheres, que pode ser um sentimento de raiva, de tristeza, de culpa após o orgasmo. E isso é mais frequente do que a gente imagina. Existem mulheres que choram após a relação e após o orgasmo, de uma forma involuntária praticamente. Então, nem sempre após uma relação sexual o efeito é apenas positivo. Muita gente, assim que tem um orgasmo, tem uma tristeza ou um sentimento muito ruim, chamado então de disforia pós-sexo.
Existe ainda a síndrome pós-orgástica, e essa acomete mais a homens, que ela é uma reação quase gripal. O homem, após ejacular, após ter o orgasmo, ele fica muitas vezes de 2 a 7 dias com sintomas alérgicos, rinite, dor de garganta. Isso é descrito basicamente em homens, e a teoria disso é que seja uma resposta autoimune ao próprio sêmen ou algumas questões relacionadas aos hormônios. As causas, portanto, não são definidas, mas há uma relação clara. E além dessa questão física, alérgica, uma resposta inflamatória, existe também uma questão social, de a pessoa querer ficar isolada, não querer contato social, ficar irritada. Com isso, a gente entende que o orgasmo nem sempre é associado só a sentimentos positivos, como é propagado por aí. Muitas pessoas têm sentimentos bem desconfortáveis após um orgasmo. Isto posto, vale a gente refletir: será que o orgasmo realmente deve ser o objetivo principal de uma relação? Perante tamanha quantidade de mulheres que não chegam ao orgasmo em todas as relações, será que realmente é necessário chegar? A gente acaba percebendo que a importância do sexo para as pessoas podem mudar. E para muitas mulheres, o sexo ele é mais uma ferramenta de aproximação e de interação carinhosa com o parceiro ou com a parceira. Sendo assim, o orgasmo ele pode ser apenas consequência de um momento prazeroso, mas não necessariamente uma relação e uma interação que não tenha tido o orgasmo vai ser ruim. Não necessariamente foi um fracasso ou uma falta de sucesso a relação que não teve um orgasmo como consequência. Ao mesmo tempo, a gente pode comparar muitas relações que chegam ao orgasmo e quando a gente vai ver uma avaliação de como foi essa relação, nem sempre foi tão boa quanto tantas outras que podem ter acontecido e não tiveram como consequência um orgasmo. Por isso, quando um casal estiver em desarmonia quanto ao tempo de relação, ao desejo, à frequência, ao significado que isso é dado, todas essas questões devem ser avaliadas. O que o parceiro e a parceira ou os parceiros buscam quando estão num contato sexual? Qual a expectativa? Qual a interpretação que o parceiro pode estar dando ao ver que sua parceira não chega ao orgasmo? Muitos homens entendem como um fracasso, como algo que eles fizeram errado, como uma falta de performatividade masculina. Isso é muito comum porque culturalmente se coloca que o objetivo final deve ser o prazer orgástico, mas existem muitas outras formas de prazer. Por isso, o diálogo e a comunicação entre esse casal sobre o que é significativo no contato é muito importante. E muitas vezes o terapeuta vai mediar esse diálogo, vai sugerir algumas trocas de informações. Muitas vezes a pessoa não consegue organizar em palavras e explicar o que está sentindo. Mas com a ajuda do terapeuta, ela pode então ter maior vocabulário para expressar o que esteja sentindo e assim o casal poder se alinhar. Espero ter ajudado aí com essa visão geral das disfunções sexuais e que vocês possam aprofundar o tema conforme tenham interesse. Este livro, Sexualidade do Prazer ao Sofrer, da Alessandra Diel e Denise Vieira, ele foi usado na nossa pós e ele tem uma visão geral sobre as questões da sexualidade. Recomendo para vocês. A Renata tem o PDF dele, imagino que ela possa transmitir para quem se interessar e eu fico à disposição também para maiores questões. Obrigada, ótimo dia para vocês. Até!